Meu nome é Camila Armando, eu sou personal trainer, sou formada há 14 anos, sou terapeuta corporal, eu atuo indiretamente na área como personal, tá? Terapeuta psicossomática e sou mestre reikiana. Hoje eu faço mestrado em saúde e educação, certo? E hoje nós vamos falar sobre o ground. O que é o ground? Tá? Então eu vou convidar a Karina. A Karina, ela é psicóloga, ela também é terapeuta corporal, ela é biosistêmica, ela é biossíntese e ela tem bastante também conhecimento de meditação, que eu já vi ela fazendo várias meditações. E eu convidei ela para a gente estar fechando essa live de hoje. E ela foi a assistente quando eu fiz o curso da psicossomática, né? Me ajudou muito. Ela foi fundamental para o processo, tá bom? E agora eu vou convidar a Ká. Eu tive que vir para um outro lugar, né? Como vocês já sabem, eu tô aí no meio do mato. Hoje eu tô em cima do celeiro, perto dos cavalos. Nossa! Porque a conexão aqui estava melhor. Então foi muito bom vir para cá e que bom que a internet está boa. Fico feliz. Então, tá bom. Tá, eu quero agradecer por você ter aceitado o convite, né, para nós estarmos falando hoje sobre o ground, né, que é estar nas nossas pernas, estar com as nossas emoções e dar conta para a vida, né? Então, eu acho que nada melhor para você falar sobre isso. Aí eu quero que você se apresente e a gente pode começar a nossa live depois da sua apresentação. Tá. Primeiramente, quero agradecer o convite, né? Gratidão por ter me convidado, né? É uma honra, né, poder estar contigo. Eu admiro o seu trabalho. A gente se conhece há muito tempo, né? Enfim, antes até do Instituto Lumen, né? A gente se conhece tanto da companhia quanto da igreja, do grupo de jovens. E te acho uma pessoa assim extremamente guerreira, né? Tem um olhar assim lindo. Então, te agradeço pelo convite, né? E aí nossa vida se cruzou nessa área corporal. Então, obrigada pelo convite. Obrigada por, né, me dar a honra aí de fechar o seu projeto de lives, que eu acredito que quem teve aí a coragem, né, de passar um pouco de grounding para as pessoas nesse momento, né, da pandemia, tem que aí ser honrado. Então, você também, né, como eu, encabeçou um projeto para que a gente possa ser canal de sabedoria para as pessoas. Então, acho que isso me faz ainda mais poder ter uma conexão com você e poder admirar o teu trabalho, tá? Eu gostei muito quando você falou agora há pouco, né, que vem algo que desce, né, que você começou pela cabeça e agora chegou nas pernas, né, e isso me faz lembrar mesmo e me faz conectar que essa é a integração que a gente busca para ter um corpo harmônico, né? Um corpo com vida, um corpo com pulsação. E diante de tudo que a gente está vivendo, se a gente puder integrar todas essas partes, como você vem fazendo, né? E foi muito lindo, porque você foi cuidando de cada parte do corpo, né? Cada articulação, né? Por mais que foram por blocos de lives, mas de alguma forma o corpo chegou, né? O corpo chegou naquele lugar. Você traz o corpo no seu trabalho, né, como personal. E o corpo, né, acho que a questão do grounding, a importância do grounding para mim, como a gente tem pessoas que estão assistindo a gente que algumas conhecem da área corporal, outras não. Eu acho que é importante dizer um pouquinho como o corpo chegou na minha vida, como o grounding chegou na minha vida. Né? Eu sempre gostei muito da dança, sou bailarina de formação e de alguma forma a dança eu dançava desde um sapateado a um clássico. Então tinha a coisa do chão, que é a parte da dança contemporânea, do jazz, uma coisa enraizada, e tinha a questão do clássico, que era algo lá para cima, né, um pouco, né, fora do chão.
E aí eu fui chegando nesse corpo e nesse grounding que a gente fala com esses pés no chão, quando eu entrei na área mesmo da especialização, que foi através do Lumen, né? De toda a abordagem corporal. E foi aonde eu me dei conta que muito tempo o corpo me salvou. E eu pude entrar em contato com esse corpo e integrar esse corpo que já existia dentro de mim na minha formação. Porque lá a gente aprende, né, que a gente leva o outro até onde a gente já foi. E aí foi uma dança, né, interna e externa de poder ir conhecendo esse corpo, conectando com esse corpo e trazendo essa sapatilha de ponta para um chão, para uma terra. E aí foi tanto terra que chegou uma hora que, assim, eu me via só usando rasteirinha, né? Poucos sapatos de calça. E aí, explicando o que é esse grounding, né? O grounding, ele é uma palavra americana, né? Que significa aterramento, né? Quando a gente pode aterrar, onde a gente pode se sentir nas nossas próprias pernas, no nosso próprio corpo. E aí, como é esse aterrar, né? Desde... É como se a gente pudesse imaginar uma árvore, né? Eu acho que a analogia mais linda que eu posso traduzir do que é um grounding é a questão da árvore, né? E eu acho que a árvore, ela tá perto de todos nós. Se a gente abrir uma janela, abrir a porta na rua, a gente vai encontrar uma árvore. E para uma árvore poder viver, né, crescer, ser forte, ela precisa ter raízes fortes, né, como o nosso corpo. Então, vamos imaginar essa árvore como se fosse o nosso corpo. Então, os nossos pés é como se fossem raízes, como se fossem as raízes da árvore, para que a gente possa dar frutos, para que a gente possa ter uma copa bonita, a gente possa dar frutos, a gente possa ser viçosa, a gente precisa ter a seiva, a terra debaixo dos nossos pés, para a gente poder estar aterrado, que é a força do chakra, né? Do primeiro chakra, do básico, que é a força de estar na terra, de estar na vida, de sentir o planeta, de sentir Gaia, de estar debaixo dos nossos pés. Então, grounding é isso, é a gente poder estar enraizado na nossa vida, na nossa relação, no nosso coração, nos nossos sentimentos, nas nossas tristezas. E como é isso, né? E aí não é qualquer árvore, né? Se a gente puder pensar num bambu chinês, né? Que demora para crescer, mas quando cresce, vai e tem uma flexibilidade, tem uma adaptabilidade. O que ele faz? Porque ele demora, o tanto que ele demora para crescer para cima é o que ele já cresceu para baixo. E que a gente pode ter essa força nas pernas, essa força da terra, essa força nutritiva, onde a gente constrói raízes para que a gente dê conta de ações, de comportamentos, de ações para onde a gente quer ir para a vida, né? Então, de forma simples, grounding é isso, é a gente construir raízes no nosso próprio corpo, né? Em todas as sensações, em todas as situações na vida. Daí é muito lindo, né? Essa reflexão toda de olhar para a árvore, olhar as raízes, né? Porque até um tempo atrás, eu como personal, a gente sempre passa vários exercícios que a gente não sabe o porquê que está passando a parte psicológica, né? Na parte fisiológica a gente acaba passando, a gente sabe que a gente precisa fortalecer as pernas, nós sabemos que precisamos fortalecer algumas pisadas para dar conta de correr, por exemplo, para fazer o nosso andar, né? E teve várias fases da minha vida que eu fazia exercício descalço. Aí, quando eu ia fazer descalço, ninguém entendia. Eu voltava, parava, voltava a colocar o tênis. Isso antes de eu fazer o lumen. E depois que eu fiz o lumen, eu falei, não, agora vai ter que... eu vou ter que enraizar isso daí de qualquer jeito. E fazer as alunas também conseguirem enraizar, porque a gente acaba aprendendo, né? Que tem muitas pessoas que têm vários cortes
no tornozelo e a energia não desce, Sim. né? Aí, quando eu falava assim, não, vamos virar uma árvore mesmo, dar uma enrajada, a pessoa já me olha até meio esquisita, assim. Mas essa relação da árvore é muito legal. Quando Faz você muito sítio. Quando você Sítio. fala que você trouxe isso, né? Trouxe o corpo, trouxe esse enraizamento para suas alunas, eu imagino que, né, que você tenha tido resistência, né, em algumas, Sim, várias. né, várias resistências. E aí acho que esse é um ponto importante também, porque não é fácil a gente estar na nossa realidade. Não é fácil o que nós estamos vivendo agora, porque muitas vezes a gente propõe pôr o pé no chão e entrar em contato com tudo que existe dentro da gente. E estando dentro da gente, a gente pode tanto sentir coisas prazerosas ou sentir medo, sentir dificuldade, né? É um pouco até do conceito, um pouco do que Reich fala, né? Carga e descarga, do pêndulo, né? Da onde a gente vai. É uma coisa que borbulha dentro da gente. Então, quando a gente imagina que quando você pedir para suas alunas voltar para ela, voltar para o corpo, se conectar, muitas vezes esse corpo provavelmente era um corpo que poderia não ser aceito, era um corpo que não era feliz com aquele corpo, né? Então eu acredito que tenha isso também, né, Camila? Essa questão sim. de uma resistência com o próprio corpo. Numa desses momentos que a gente está vivendo, né? Numa das lives da Liane, eu percebi que tinha uma coisa assim muito que ela veio trazer um conceito da dificuldade de trazer essa emoção, trazer as pessoas para olhar para dentro, né? Porque temos um dos conceitos de grounding, não é só o postural, Sim. que é pôr os pés no chão, né? Nós temos o conceito do grounding, que é o grounding interno, que é como estamos se constituindo internamente diante das emoções, das sensações, né? Então, quando a gente convida um paciente, por exemplo, num processo terapêutico, e você, um cliente, né, como personal, a ele olhar para esse corpo, e um corpo que às vezes está fragilizado, um corpo que às vezes está doído, um corpo que às vezes está sem vida, está machucado, está cheio de perdas, né? Não é fácil olhar para tudo isso. Dá vontade de passar uma borracha. Né? Sair correndo, né? E desconectar. Né? E falando em desconectar, eu acho que a gente fala muito sobre a questão da espiritualidade, né? E Loen fala lindamente sobre a espiritualidade no corpo. E isso é um conceito vital. Isso é um conceito de pulsação, né? De energia. Mas tem muitas lives, cursos que trazem práticas, que trazem uma espiritualidade muito desconectada do corpo. Traz uma espiritualidade que fica no campo aqui, né? No campo que vaga. E aí, quando cada vez mais a gente traz esse corpo, essa espiritualidade para o corpo, a gente convida também a gente poder enraizar a espiritualidade nesse corpo. Que aí a gente pode dizer, inclusive, de ter um grounding na espiritualidade. Sim. Né? Que a gente poder internalizar as práticas, que elas fiquem internalizadas, que elas não fiquem desconectadas. Que eu vejo que o grounding, o que ele mais faz efeito, né, vamos dizer assim, é quando ele pode trazer as pessoas que estão fora, estão nas suas fantasias, nos seus medos, no seu racional mesmo, no seu mental. Quando a gente pede e convida o outro para poder se conectar, a gente também faz assim, hello, chega aí, vamos, chega no corpo, né? É quase que uma forma forte, né, de trazer a pessoa para se internalizar a força vital dela. Então, se a gente pegar o conceito do Loen, né, da espiritualidade do corpo, a gente consegue trazer um enraizamento para esse corpo.
E essas pessoas que têm uma certa resistência, e assim, não é porque eu não tenho, não, eu também tenho. Tem vários momentos de que fico totalmente alheia, mas a questão é que a gente tem uma volta mais rápido para o momento, né? Sim. A gente dá uma, né, Olha, olha, dá uma olhadinha e volta de novo para a vida de novo. Né? O começo de tudo isso que a gente está vivendo foi para todo mundo muito difícil. Né? Para a gente, terapeutas, a gente nem sabe, nem sabia como ia ser. A gente está vivendo, está deixando, buscando um grounding entre uma sessão e outra. O medo vem, o corpo treme. O que a gente faz? A gente respira, traz para uma postura corporal, né? E existem formas da gente poder ter o grounding de com outro olhar, né? Que também tem o grounding de olhar, que a gente pode... Por exemplo, agora eu tô te olhando aqui, né? E você tá me olhando. Isso, para mim, você tá me dando grounding na relação. Eu tô segura, eu tenho um lugar na sua vida nesse momento que eu posso ser quem eu sou e posso construir essa relação de respeito, de honra, porque você me convidou. Isso é uma relação de grounding, de olhar. Quando você encontra alguém na própria sessão terapêutica, você depara com o seu cliente e vê que aquele olhar dele está desviando, você tenta achar uma forma de poder conectá-lo de novo, né? Então, existem muitas formas de a gente poder se conectar. E me fez agora lembrar de um conceito, né? Na verdade, não é um conceito. É que para o Bodella, para a biossíntese, o grounding é interno. É dentro da gente. Ele mora aqui. Para o Lowen, na bioenergética, o grounding é na postura, é postural. Então, existem duas formas de enxergar, mas duas formas lindamente também de se integrar. Porque, às vezes, a gente precisa, sim, colocar as pessoas em pé, com os pés em paralelo, né? Não é receitinha, não, né? Depois a Camila grava um vídeo demonstrando um ground pra gente. Pés paralelo, dedão olhando para dedão, joelho flexionado, a gente podendo fazer um movimento de molinha pra gente achar um ponto de vibração, né? E entrar em contato. Junto com isso, a gente vai trazendo a respiração e aí a gente vai vendo como esse corpo tá. Como é que meu corpo tá? Como é que meu corpo se sente? Como é que meu corpo tá vivo, não tá vivo? Tá triste, tem lugar que tem mais vibração, não tem lugar que não tem vibração, tem lugar que tem mais excitação, tem lugar que tem mais temor. E a gente vai se percebendo, integrando as sensações do corpo com os sentimentos, né? Que isso muito é feito nos grupos de movimento. Só que a gente pode fazer em qualquer lugar. Por exemplo, eu tô sentada no meu isquios e tô num grounding. Tô aterrando também, né? Tô com as pernas como índio, que eu gosto muito de ficar assim. E assim eu fico no meu grounding. Outra forma de ficar no ground é a gente pegar uma parede, que a gente pode fazer isso em casa, inclusive. A gente pode ficar pôr as costas na parede e imaginar ou um terapeuta, ou alguém que traga muita alegria, alguém que traga muita segurança, e deixa os pés paralelos. E aí a gente vai sentindo todo aquele apoio na coluna, que é um outro ground, que é um ground de coluna. E aí a gente vai experimentando. Ir para frente, desgrudar a coluna da parede, ir para trás. E vai vendo esse movimento como é, de balança. Se tem segurança, se não tem. Mas retomando essa questão dos grounds primitivos, que é a questão do bebê que se enraiza na barriga da mãe, no útero, depois a relação no colo, né, na hora da amamentação, que tem a questão do grounding de olhar, né? E aí, ao mesmo tempo, tem o grounding de olhar e vai dando grounding na coluna. Então, é um outro grounding que a gente fala, que é um grounding na coluna, que vai dando coluna para aquela criança, para aquele bebê, né, para que ele possa se sentir enraizado, para poder depois chegar a um determinado momento, a mãe poder fazer assim nas costas e
dar um outro ground na coluna para poder aquele serzinho humano ir para a vida. Então, são vários momentos que a gente tem para poder nomear esses grounds, né? E o da parede que eu estava falando que cortou, a gente pode fazer isso em todos os lugares. Basta a gente se conectar internamente com a nossa força, com a nossa pulsação, com os nossos sentimentos e ter nas costas. Se tiver muito difícil se desgrudar da parede, né? Faz pequenos movimentos de ir e vir, experimenta, né? Se começar a ter um tremor, se começar a ter um tremor na barriga com medo, acolhe esse medo, né? A gente está vivendo tantos medos diante de tudo isso que a gente está vivendo, a gente está perdendo o chão, a gente está perdendo as pernas. Um outro ground que eu tenho assistido muito, né? Eu trabalho com empresas, com humanização nas empresas. E nas empresas, como o número é muito grande de funcionários, geralmente tem alguns tivemos perdas, né? E com isso, a gente, como terapeuta, a gente precisa ajudar o outro a construir pernas, né? Então, esse é um ponto que a gente precisa... E é fácil construir pernas? Não é fácil, nem um pouco. Às vezes a gente precisa fazer igual o bebezinho mesmo, né? Agora eu tive uma companheira aqui para a chave de ouro, Camila. Que tem Não gente tem problema. Que tem gente que quer dormir. Mas, enfim, muitas vezes, falando um pouquinho dessa relação, né? Muitas vezes ela me trouxe ground em momentos que eu não tinha, né? Em momentos que eu não tinha para onde ir, situações que me tiraram literalmente o chão. E na verdade, assim, não tiraram o chão, abriram uma vala. Era pensar que eu tinha alguém para poder criar esse movimento, né? De dar coluna, de dar amor, né? E de poder ter uma relação de construção de segurança e de apoio. Né? Então, esse é um pouquinho mais grounding. Porque o grounding é assim, né? A gente tem tudo organizado, tudo preparado, de repente vem uma situação e muda tudo a rota. E aí... que sou eu. E que nessa... Como a gente tem uma questão importante, nessa hora, vou resgatar o bambu chinês. Se a gente tiver boas raízes sendo nutridas e se a gente tiver um corpo consistente, né? O que a gente pode fazer? A gente pode crescer, a gente pode envergar, a gente pode ter flexibilidade, a gente pode ter resistência, resiliência, mas não quebrar. Exatamente isso, Camila. A gente poder navegar. A gente poder pegar uma onda e surfar. E mesmo que a onda não seja a melhor onda, mas que seja a sua onda, a onda que você precise. Então, quando a gente se propõe a ter ground na vida, a gente poder estar enraizado na vida, a gente pode sim ter mudanças, ter situações que podem ser, poderia ser algum momento super difícil para mim isso. Ai, nossa, vai me desconcertar. Não, é presente. Às vezes a gente é tirada de uma relação que talvez na hora a gente fala assim, nossa, deu tudo errado. Não, vai dar tudo certo. Né? Ir de novo, respirar, buscar as pernas, né? Buscar o chão, deixar imaginar que as raízes possam sair da sola do pé, que a gente sinta a nutrição, né, de algo para que a gente possa, né? E eu vejo que isso é o maior ensinamento para a gente na vida, é a gente poder se conectar dessa forma. E quando eu descobri, vou contar um fato, né? Curioso. Eu acho que, não sei se tantas pessoas sabem, mas eu vou contar. Quando eu descobri o grounding, como eu sempre fui da área corporativa, eu usava muito salto alto, né? Terninha, essas coisas. Eu fazia parte da humanização das empresas, mas sempre
não de rasteirinha, não de sapatilha, sempre com sapato de salto. E aí, quando chegou, eu comecei a sentir meu corpo, senti que eu tinha mais força, mais potência nas pernas. O que aconteceu? Em determinado momento, eu resolvi casar, né? Meu Deus. E aí, eu casava, não casava, casava, não casava. E aí, de repente, resolvi casar. E aquilo, para mim, aquela decisão foi extremamente importante na minha vida, né? Foi uma das maiores decisões que eu tive, porque era uma decisão importante, de muita responsabilidade. Né? E aí, eu falava assim, né? Quando eu decidi casar, eu falei assim, nossa, eu quero entrar na igreja descalço. Eu vou casar na igreja, eu vou entrar na igreja descalço. E aí, o estilista topou, né? Porque ele falou assim, como uma pessoa não topou e a outra topou. Porque falou assim, como assim? Entrar descalço vai estragar todo o vestido, né? Todo o encanto da noiva. Tal. Eu falei, não, eu quero entrar descalço. Eu quero entrar na minha melhor versão. Eu quero sentir o chão daquela igreja. Eu quero sentir o momento. E foi muito especial. Foi muito lindo. Foi muito mais do que eu imaginei, né? Porque eu cheguei de salto, né? E a Paty tava lá, ela escreveu agora que ela adorou esse momento, ela tava. E eu só via as pessoas assim, olhando pro meu pé, porque ninguém sabia. Só sabia o estilista, minha família, né? E o meu marido sabia, meu futuro marido. E aí foi muito engraçado, porque a hora que eu tava tirando a sandália, a minha terapeuta chegou e mais uma outra pessoa chegou do Lume. E foi muito simbólico mesmo, né? E aí, a minha mãe também sabia, né? E aí algumas pessoas ficaram assim, mas você tá louca? E assim, foi muito lindo. Foi muito lindo. Eu só fui pôr o sapato na hora da valsa, na festa. E fui entrando. E aí, cada pisada era como se eu sentisse a minha história, sentisse o que eu estava decidindo, o que eu queria da minha vida, o que me levou àquele corpo, o que me levou àquele momento, quem era aquela Karina, que ela tinha construído de raiz interna, todas as suas dores, todas as suas alegrias. E aí foi passando um filme, né? E contando isso para vocês agora, isso é grounding. É a gente poder aterrar, enraizar na nossa história. É a gente poder ter momentos de vibração de como a gente tá, seja no momento de um casamento ou pode ser no momento de uma tristeza, como na perda de alguém, né? Então, contei o fato curioso que eu entrei descalço. Isso Mas deve ter sido muito lindo mesmo. As pessoas devem ter ficado horrorizadas. Ainda mais quem não entende muito, né? Fala, nossa, pra que ela vai casar descalço? Tá louca, né? Uhum. Ai. Não, a Paty falou, né, isso, né? Que grounding é viver e sentir a nossa história, sim, né? E independente da história, independente do que a gente esteja vivendo naquele momento, é a gente poder conectar com a nossa vida no nosso corpo. E muitas vezes essa vida tá bem murchinha, porque às vezes está passando por uma situação que não é muito boa, né? Então, esse foi um momento muito significativo da gente poder entrar, de sentir cada, né? E eu proponho, sugiro, né? Não vou sugerir que vocês casem descalço, né? Quem não casou ainda, mas eu vou sugerir que vocês possam experimentar, para quem não experimentou, sentir, né? A terra entrando no corpo, no pé. Né? Oiê! O que tá fazendo? O que você acha que a gente tá fazendo? Live. Live? Mas por que tá saindo esses corações? Porque a Camila é muito querida. Ela convidou a mamãe para fazer a live. Quais são os sentimentos que compartilhamos nesse enraizamento? Loen sempre falou disso, né? Que a gente cabe tudo.
cabe o amor, cabe a tristeza, cabe a alegria, cabe o desprazer, o prazer, né? A angústia, que é um dos sentimentos que a gente tem vivido muito, o desamparo, que também a gente está vivendo muito. Mas se a gente puder sentir a conexão com o corpo, o que mais a gente pode sentir é a vitalidade, né? É a excitação. Um corpo em grounding é um corpo vivo, né? É um corpo que pulsa. É um corpo que você vê... A gente teve um trainer na bioenergética que chama Len Carlino. E ele falava, e ele sabia quem exatamente tinha um corpo vivo. Era pelos olhos. Ele falava que os olhos brilhavam, né? Ele sabia que aquele corpo era um corpo trabalhado, era um corpo que respirava, era um corpo que procurava estar na vida e dar significado para essa vida. Então, ele falava dos olhos. O outro trainer, que era o Jean-Marc, que também falava que era a pele, era a cor da pele. Era a forma que a pele estava viva, que tinha líquido, né? Então, era uma outra forma da gente identificar. Então, assim, para mim, né, não sei se tem escrito em algum livro, mas das minhas experiências em consultório, em empresa e na minha vida, quando a gente está em ground, por mais que tenha um ground na tristeza, a gente tem vitalidade no corpo. Não é um corpo que fica sem tônus. Não é um corpo que fica prostrado, né? Você pode estar triste, seus olhos podem estar tristes, você pode estar descendo lágrimas dos seus olhos, mas se você tem um corpo que quer ainda viver, é mais fácil da gente achar um movimento de reconstrução, né? Então eu vejo que é por aí. Não sei se responde, se responde, né? Sim, responde. Acho bem interessante a relação de grounding, de olhar e da pele, né, que o Jean-Marc fala. A pele também, eu acho que a pele a gente consegue perceber um pouco mais do que o olhar, né? Não é todo mundo que a gente consegue perceber o corpo vivo no olhar, pela alegria no olhar. São poucas pessoas que conseguem identificar. Tem pessoas que não conseguem identificar que o olhar tá triste ou o olhar tá super alegre, né? Você sabe que eu me lembrei que só que eu não sei como chama. Como chama aquele exercício que você bate corda? Aquela corda náutica grossa. Corda naval, ó. Sei. Narval, teve uma época, né, que eu tava fazendo até com a Suzana, e a Suzana entrou. Ela tava me acompanhando e eu falava para ela assim: não, Suzana, deixa eu fazer desse jeito. E aí eu ficava com as pernas em paralelo, deixava meu joelho um pouco flexionado e aproveitava e fazia assim. E aí eu acredito que na área, né, de educação física, né, integrando com a corporal, no corpo, Camila, eu vejo que a gente trabalha 3 coisas. O ground, que a gente enraiza o nosso corpo. A respiração, e aí a gente traz vida e pulsação para o corpo e deixa um corpo vivo. E aí a gente pode trabalhar nesse exercício, que eu me lembrei agora, a raiva. Porque a gente pode pôr uma intensidade e pode movimentar esse corpo, né? E a partir também da raiva faz a gente poder entrar em contato com outro ground interno. E às vezes a gente não quer, né? Então, exato. Esse é um ponto que eu lembrei agora de um exercício que as personal amam dar. A corda naval tem hora que eu ia passar lá na academia, o povo queria fugir da corda naval. Eu falei, não, você vai fazer, vamos fazer. Aí depois eu explicava o porquê que era, tudo tal. Ah, não, agora nós vamos ter que fazer todo dia. Eu falei, não, calma, também não é assim. E as pessoas, na hora que você dá um toquezinho, um insight assim, que nem fazer exercício descalço, alguns exercícios para poder estar mais em si mesmo, né? As pessoas na hora não entendem, falam, nossa, para que você está passando isso? Eu odeio fazer esse exercício. Aí você explica.
o porquê que eu tô passando, aí a pessoa já olha, não, vou ter que fazer todo dia, eu vou ter que dormir fazendo esse exercício para ver se eu melhoro. Principalmente a raiva, né? Porque muita gente tem raiva contida, né? Não coloca para fora. Eu mesmo, né? Todo mundo, né? A gente acaba colocando no exercício, a gente vai trabalhando, na hora que a gente vê, a gente não quer colocar, não quer mexer. E aí, na hora que a gente vai entrar em ground, e a gente percebe. Mas até isso é um processo terapêutico, fazendo terapia, fazendo tudo isso, né? Não foi assim, de uma hora para outra. Não, você me fez lembrar de um caso de um paciente que eu tenho. Na verdade, no momento ele não tá, assim, ele já foi meu paciente. E eu uso muito o recurso de grounding no consultório, porque eu acredito muito a gente poder estar na nossa vida, no nosso corpo, em qualquer momento da vida. Então, eu vivo isso, eu não estou só contando para vocês. O ground faz parte da minha vida. Faz parte da minha vida em todos os momentos. Um ground na alegria e na tristeza, né? Existe isso no fracasso e no sucesso. Porque é fácil a gente ter ground quando a gente está muito bem. O duro é quando a gente tem ground, tá horrível e a gente tem que ainda ter corpo para dar conta de tudo isso, né? E às vezes precisa, porque é a partir do nosso corpo que o outro também se reconstitui. E aí me lembrou agora um paciente que eu tinha, que em alguns momentos eu pedia para ele, pra gente trabalhar corpo, né? E aí trazia ele pro ground, trazia ele para pôr os pés no chão. E aí vinha uma vibração muito grande no corpo. Só que aí o ponto que ele vibrava, os pés levantavam. Então ele não conseguia manter toda a realidade dele dentro do próprio corpo. Era muito para ele. Então, em vez dele aterrar, ele subia. Então a carga, a energia era ascendente, né? E aí vinha com tudo. E aí o meu trabalho com ele era que ele pudesse repousar as mãos dele sobre a minha, que aos poucos ele ia relaxando, ele ia criando confiança na relação, e aí eu trabalhava o ground na relação. O olhar, às vezes, ele desviava, não dava para trabalhar o ground de olhar, porque para ele era um pouco invasivo olhar muito para ele. Então eu pedia para que ele fechasse os olhos e abrisse lentamente, que ele entrasse para ele, sentisse o corpo dele e me sentisse. E aí, assim, eu ajudei ele construindo o mundo interno. Isso não foi só uma sessão, lógico que não, né? Porque não tem nada de mágica. E aí ele se voltava para o mundo externo. E assim a gente foi construindo uma história, foi construindo um enraizamento da relação. E aí, aos poucos, essa vibração não ficava mais salpicando, né? Parecia que ele sambava, era para cima, assim. Nossa. Ele começou a aterrar. E aí, quando ele começou a aterrar, ele começou a trazer uma vida no corpo que é lindo de ver, porque tinha uma harmonia. Era uma dança corporal, né? Era uma vibração que tinha uma onda, né? E junto a gente punha, eu sugeria que ele colocasse um som, e era um som tão lindo, um som tão primitivo, que vinha mesmo de algo muito profundo. Então, muitas vezes a gente tem alguém que não consegue, só que a gente precisa acreditar que o outro tem condição, que ele pode e que ele dá conta. E se porventura, e porque ele quer, né? Porque se ele não quisesse, aí a gente não tem como fazer nada. Não tem, nem tem como forçar. A gente não tem uma varinha mágica, né? Não tem. Nem um pouco, né? Então, esse é o caso que eu me lembrei. Fala, cara. Mas deve ter sido maravilhoso, né? Esse trabalho todo, né? Depois de você ver tudo aterrar, mesmo ele ficando muito ascendente, e conseguir aterrar ele. E ele deve ter tido gratidões e gratidões por você, né? Para ter ajudado nesse processo todo, que não deve ter sido fácil, né? Porque terem entrado em contato com umas dores dolorosas, talvez outras mais de alegria. Aí são vários sentimentos que pode acontecer aí no processo, né? Você sabe disso melhor.
Não, e é perfeito o que você falou. Por que que ele não dava conta? Por que que ele salpicava, ele ia para cima? Porque tinham sentimentos muito profundos e doloridos, como você falou. E ao ponto que a gente vai conectando com o ground, com a nossa realidade, a gente pode descobrir sim uma força, mas a gente pode descobrir memórias corporais doloridas que ficam gravadas no nosso músculo. E aí a gente vai criando as couraças musculares para poder proteger dessa dor. Só que quando a gente protege, a gente também faz o quê? A gente deixa de pulsar a vida. A Sim. gente aprisiona o nosso corpo. Então, ao mesmo quando a gente se protege, porque nós, seres humanos, temos a capacidade de poder nos proteger de memórias difíceis. E a gente se Sim. protege corporalmente também. E ao ponto que você vai fazendo um exercício, uma intervenção corporal num consultório, um exercício físico numa academia, numa praça, né? Um exercício proposto, vai descongelando memórias e as pessoas vão se assustando. A gente se assusta. Como num processo de emagrecimento. Exatamente, como num processo. E porque tá tudo à flor da pele. Né? A gente Sim. fala literalmente, quando a gente está à flor da pele, a gente está sem proteção. Então, tudo invade de uma forma. Quando a gente assiste muitos noticiários, vê muitas informações, isso vai nos congelando, nos bloqueando, a gente vai ficando duro, vai atrofiando, o corpo vai ficando pesado. Quando você vê, a gente não está mais respirando. E aí, o convite é a gente fazer isso, olhar para dentro, olhar para fora, olhar para dentro, fazer o balancinho e chegar no corpo. E tem uma coisa que eu me lembrei, que quando eu estava passando um treino para uma aluna, ela falou assim, eu preciso ficar forte, fortalecer. Aí eu falei, tá, mas você quer ficar forte para quê? Não, eu quero ficar forte de músculo. Tá? Eu falei, mas só para isso? O resto você esqueceu, né? Tudo que eu falei até agora foi tudo por água abaixo, né? E beleza. Então vamos lá. Ó, não adianta você ficar forte agora, porque você não está pronta para isso. A gente precisa trabalhar umas questões que você vai levar lá para sua terapeuta, que é a mesma da minha, mas você vai lá e leva. E fica lá. Aí aqui nós vamos afrouxar um pouquinho, nós vamos derreter, que nem você falou. Vamos derreter um pouquinho. E antes eu passava o exercício para ela descalço. Ela, você tem certeza que você quer que eu tire esses tênis? Eu falei, tem. Ela, então tá bom. Aí ela me obedecia, né? Porque tinha hora que eu tinha que ser firme com ela, porque senão ela fugia. Uhum. Aí, e para derreter aquilo foi difícil. Aí depois ela parou, tal. Agora ela tá no outro processo. Mas já tá sendo bonito também, entendeu? Mas eu fiz um start para estar em ground junto com a terapia, que por coincidência a gente descobriu no meio do caminho, no meio do treino, que era a mesma terapeuta, por Olha incrível só. que pareça, e depois as coisas foram acontecendo. Mas hoje já está num outro tipo de processo. Já está dando, entre aspas, uma descongeladinha. Pelo que eu acompanho aí, tudo bem que mídia social, às vezes eu converso com ela, não fala muito. Mas o descongelar e falar para a pessoa, nossa, eu preciso descongelar a minha musculatura porque está muito rígida para eu entrar em contato, né? Como você falou, tô ficando rígida, eu não consigo mais respirar, né? E é o que acontece a maior parte das vezes, né? Aí a gente vai para academia, vai fazer treino, os professores, não criticando os professores, mas é porque eles não sabem. Eles passam treino de alta intensidade, de alta carga. Não só de intensidade, de alta carga. E de alto volume grande, de treinamento e tal. Que eu vejo, na hora que eu olho, eu falo, nossa, não precisa. A pessoa vai ficar mais tensa ainda. Vai ficar mais, no meu olhar, desconectada. Porque... E ainda... Que bom, né? E que bom as suas alunas poderem ter você, Camila. Porque você integra, né? Você integra o olhar do físico
com o emocional. Então, nós temos 4 corpos, né? Se a gente for ampliar um pouco mais, né? Que é o corpo emocional, o corpo mental, o corpo espiritual, energético e o corpo físico. Então, se a gente tem alguém que tem esse olhar e pode integrar esses corpos, que sejam 2 corpos integrados, de alguma forma, você pode ajudar a pessoa a compreender até onde vai o limite dela, né? Até onde ela pode ir, até onde ela pode se reconstruir, até onde ela precisa se nutrir, da onde precisa vir essa nutrição. Então, eu vejo que delícia poder ter alguém como você, né? Como profissional que possa ter esses olhares, né? Por mais que seja momentos, às vezes, de puxar a orelha, mas às vezes a gente precisa puxar a orelha para que tenha um start. Tem muitas vezes que a gente chega para uma terapia pela dor. A maioria, às vezes, a gente vem desfragmentado. Quantos pacientes chegaram desfragmentados com corpos totalmente tristes, corpos sem tônus, corpos que precisavam, que não tinham peças, tinham partes do corpo, não tinham corpo. E aí a terapeuta tem a linda missão de ter paciência, de ter humildade, de poder ajudar a ter de novo, né? Construir pernas, construir recurso interno para poder dar conta de tantas invasões, de tantas mudanças internas, né? Então, esse é algo bem significativo. Camila, quanto tempo a gente tem? Que eu queria propor um exercício. Mais 4 minutinhos. 4 minutinhos? Na verdade, a gente tem 3 minutinhos, né? Mas aí eu comecei um pouquinho mais tarde, em vez de ser 7h28, tá? Tem alguma pergunta que você queira falar? Senão eu queria propor um fechamento pra gente sentir. Pode? Alguém tem alguma pergunta? Peraí que apareceu um chat aqui. Adorei, tá. Tá bom. Tá. É que colocou aqui assim, ó. Ah, tá. É minha avó, linda. Ah, é? Que linda. Te amo, vó. Fez muito parte dos meus groundings. Então, assim, eu quero convidar, né, um convite para que a gente possa sentir as nossas pernas, né? Então, assim, senta numa posição confortável, se vocês não tiverem. Convido a deixarem os pés sentado mesmo, em paralelo. E se tiver de sapato, se puder tirar o sapato, sente o chão. Sente a sola do pé. Conecta um pouco a respiração. Se conseguir pôr a mão direita no coração e a esquerda na barriga, para a gente poder conectar e integrar o nosso coração com as nossas vísceras, para a gente conectar as emoções. E agora, vamos, né? Eu convido a gente se imaginar uma árvore. Né? Imaginar que dos nossos pés, da sola dos nossos pés, desçam raízes. E que a gente sinta a força dessa raiz procurando água, procurando todo o líquido para ser preenchido, para ter nutrição, para poder ficar de alguma forma mais forte. E sinta esse pé na terra, a raiz. Sinta a experiência de poder ter um pé com raiz, com força. E vai respirando. E aí, sinta toda essa energia expandir o corpo para que a gente possa ter energia e força para a gente entrar para um próximo mês, para um próximo semestre, que a gente possa ter ground, enraizamento em toda a nossa vida nesse momento que a gente mais precisa. E lembre de alguém e coloque guardadinho no seu coração alguém que te dê segurança na tua história. Isso é ground, é a gente ter construção de segurança interna. Agradeço, Camila, pelo convite mais uma vez e por Obrigada, eu poder falar desse tema que eu vivo todos os dias na minha vida.